Como saber os débitos assumidos em outras vidas? Estou pagando agora e nem sei por quê. Não é injusto isso? Não é injusto? De novo, como saber os débitos assumidos de outras vidas? Estou pagando agora e nem sei por quê. Olha só, tudo de ruim está acontecendo na minha vida e eu nem sei por que está acontecendo. Fala sério. Como é que eu posso descobrir o que está acontecendo? Como eu posso pagar esses débitos do passado, de outras vidas, enfim. Vamos lá. E aí o que eu vou falar aqui umas coisas que a gente precisa ter muita cautela, tá? Existem algumas terapias que fazem questão de regressão e tá tudo certo. Legal? A questão é a gente sempre entrar nessa noia de que eu preciso saber o que aconteceu para poder resolver. E existe uma forma muito simples, tá? Porque quando a gente faz essas terapias e vai vir coisa, com certeza vem coisa, tá? A questão é, será que aquela coisa é o que está realmente te afligindo e é o que você precisa espiar ou provar nesse momento? Existe uma interrogação gigantesca, porque a gente não tem como ter essa garantia, entende? A gente não tem como ter essa garantia. A única garantia que nós temos é que se algo está acontecendo com você hoje, que você julgue que é pesado, que você julgue que é uma prova, que você julgue que é uma expiação, é isso que precisa ser resolvido. Você não precisa olhar para o passado para saber o que você precisa mudar hoje. Basta olhar para aquilo que está acontecendo. Se você vive remoendo fatos, ou seja, de ressentimentos do passado, e vive em angústia e depressão, você precisa eliminar isso. Não é saber o que aconteceu, talvez seja perdoar alguém. Entende? Talvez seja perdoar alguém, talvez em uma ligação você consiga resolver isso. Você não precisa ser o melhor amigo dessa pessoa, ou amiga. Você precisa perdoar e entender que cada um está no seu momento e está tudo certo. Entende? Então, o melhor caminho é pegue exatamente aquilo que você julga que é injusto e ressignifica. Fábio, mas isso é difícil. Sim. Se fosse fácil, não seria prova. Simples assim. Se fosse fácil, não seria expiação. Entende? Então a gente precisa ressignificar, porque é no presente que nós sabemos quais são as provas que nós precisamos completar ou as expiações que nós precisamos ter para resolver as coisas do passado. Porque nós escolhemos o que estamos passando agora. E aí a gente vem dentro da contextualização para você ficar aqui com clareza do que a gente está falando. Vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou me recorrer ao Livro dos Espíritos, pergunta 334, tá? E aí ela fala aqui, ó. A união da alma com este ou aquele corpo é predestinada ou a escolha se faz apenas no último momento? Tá? Então é a pergunta que fez. E por que eu quero trazer essa pergunta? Por causa da resposta. Olha só. O espírito é sempre designado antes, ou seja, antes da gente encarnar, o espírito é designado para onde ele tem que ir, tá? Ao escolher a prova que deseja passar. Então, já respondendo à última, porque são duas questões ali, uma inclusa na outra, né? Como saber se os débitos assumidos de outras vidas, como saber os débitos assumidos de outra vida? Estou pagando agora e nem sei por quê? Como é que pode eu pagar uma coisa agora que eu não estou sabendo nem o que eu estou pagando? Que dívida é essa? Está saindo dinheiro da minha conta, eu nem sei para onde está indo? Então, esse é o primeiro contexto de pergunta. É incluso nessa, tá? Não é injusto isso? Mas como? Se a gente escolhe as provas que nós decidimos passar, como pode ser injusto se a escolha foi nossa? Percebe? E aí ele continua, né? A escolha prova porque deseja passar. Pede para encarnar. Portanto, Deus que tudo sabe, tudo vê, sabe e vê antecipadamente que a sua alma se unirá a qual corpo, né? E aí depois disso a gente vai para a pergunta 392, para continuar aqui a nossa resposta.
E olha só, a 392 ela fala o seguinte: porque o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Está dentro disso, né? Como saber os débitos assumidos de outra vida? E aqui, porque o espírito encarnado perde a lembrança do passado, ok? O homem não pode nem deve saber de tudo. Deus, em sua sabedoria, quer assim. Ponto, velho. Ponto. Deus, em sua sabedoria, quer assim. Vamos questionar Deus? Deixa quieto. Eu já falei isso aqui, vou falar outra vez. Eu parei no espiritismo por questionamentos. Eu questionava muito a espiritualidade como um todo, religiosidade, enfim. Simone e Gilmara, sejam muito bem-vindas. Então eu questionava muito isso. Só que nesses meus questionamentos, em um determinado momento, eu entendi que existem coisas que eu ainda não tenho a capacidade de compreender. E se eu fico batendo nessa tecla, onde eu não tenho a capacidade de compreender, eu entro no modo angústia. Porque eu não consigo entender. Entende? Eu não consigo entender. E quando ele fala aqui, Deus em sua sabedoria quer assim, cara, ponto. Como eu vou questionar algo que eu ainda não compreendo? Vamos chegar no momento que eu compreendo. O que eu preciso prestar atenção? Quais são os pepinos que eu preciso resolver agora, dentro daqueles acontecimentos que estão acontecendo hoje na minha vida, que cabe a mim resolver? Como eu falei lá atrás, talvez seja uma ligação que você precisa fazer com aquela pessoa que vocês tiveram um atrito no passado e que você vive remoendo esses ressentimentos. Entende? Isso não cabe a Deus resolver. Mas a gente consegue com uma ligação. E talvez, como passe de mágica, fique tudo isso para trás. Percebe? Então a gente precisa estar presente para o que cabe a nós fazer, o que cabe a mim, o que cabe a você fazer para ter uma vida mais leve. A gente não precisa carregar esse peso. A gente não precisa deixar as nossas provas do passado para uma outra, talvez, vida. Não precisa. A gente pode ser direto e reto e resolver isso agora. Mas a gente precisa, de forma intencional, fazer isso. E não deixar para amanhã e querer compreender uma coisa que está a nível de sabedoria divina, cara. Entende? Porque tem coisas que o meu corpo ainda não é capaz de entender. O conhecimento que nós, como humanidade, temos hoje, talvez não se compreenda. E aí ele continua. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, o homem ficaria deslumbrado. Então, sem o véu que cobre algumas coisas na gente, o homem ficaria deslumbrado. Como aquele que passa sem transição do escuro para a luz, né? Então, ou seja, quando você sai daquela escuridão e bate de frente com uma luz, você não enxerga nada, né? Quando dá de cara para o céu, você não enxerga nada. Então ele está falando, a gente ficaria deslumbrado como saindo da escuridão para o claro, né? O esquecimento do passado o faz sentir-se mais senhor de si. Olha, isso aqui é importantíssimo. O esquecimento do passado o faz sentir mais senhor de si. Por quê? Somente sabendo que o que eu preciso fazer está sobre o meu controle, que eu vou fazer. Porque senão eu não vou fazer, não cabe a mim. Entende? E aí eu terceirizo uma responsabilidade. Percebe? Então a gente precisa ficar presente para isso. Adnilson, seja muito bem-vindo, boa noite. E aí vamos lá. E aí dentro disso a gente vai para a pergunta 393. A pergunta é quase uma resposta, né? Ele fala assim: como o homem pode ser responsável por atos e reparar falta das quais não tem consciência? Lembrando que a pergunta é: como saber os débitos assumidos de outras vidas? Estou pagando agora e nem sei por quê? Não é injusto isso? E aí vamos aqui. Como o homem pode ser responsável por atos e reparar falta das quais não tem consciência? Ou seja, como eu posso ser responsável das faltas que eu não sei o que é, pô? Como é que pode isso? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências caídas no esquecimento
Ou seja, como eu posso aproveitar aquelas experiências lá, caídas no esquecimento? Poderia se conceber que as adversidades da vida fossem para ele uma lição ao se lembrar dos que as originou, mas a partir do momento que não se lembra, cada existência é para ele como a primeira e está assim sempre recomeçando. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Com a justiça de Deus. E aí, de novo, voltando ao aprendizado ativo que eu falei lá no início. Ou seja, eu posso buscar as informações, o conhecimento de forma ativa, ou seja, se eu tenho um determinado incômodo, se eu quero uma determinada resposta para mim, olha só, tem aqui Livro dos Espíritos, a gente tem aqui a Bíblia, a gente tem o Rumo Certo, a gente tem um monte de material. Então, de forma ativa, eu posso buscar isso. Tá? Então, essa pergunta 393, a resposta é meia página, mas eu vou me prender só o primeiro trecho para a gente contextualizar a resposta dessa pergunta. Tá? Aí ele responde assim, ó, a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Ou seja, a cada nova existência, a gente parte do princípio que eu tenho uma capacidade maior, ou seja, eu tenho uma inteligência maior, e isso me possibilita distinguir com mais facilidade o bem e o mal. Primeira coisa, tá? Onde estaria o mérito ao se lembrar de todo o passado? Ou seja, se eu me lembro do que aconteceu lá, qual é o mérito em eu resolver agora? Simplesmente, não vou fazer de novo? Tá, mas e onde é a prova? A prova é não fazer mesmo que você esteja em todas as condições para aquilo ali acontecer. Né? É aquilo, né? Pegando como exemplo o alcoolismo, e eu não estou falando que é isso, mas pegando como exemplo, talvez a minha prova do passado, ou seja, o que eu fiz no passado que eu preciso provar agora, seja não cair nas bebidas e não deixar minha mentalidade completamente ao léu. E aí eu vou cair, nesse momento, numa família de bêbados, ou num local onde eu tenha muitos contatos que foram para a bebida, para eu provar que nessa existência eu não vou cair. Mas se eu souber que eu já fiz isso, qual é o prova e o mérito nisso? Não tem. Entende? Então a gente precisa racionalizar as coisas para... será que é justo? Entende? Se eu vim para provar, eu preciso provar, cara. Eu preciso provar. Seria a mesma coisa, você fez uma prova semana passada na escola e você não passou de ano, ou seja, tirou lá menos de 6, meia bola, né? E aí você vai fazer a mesma prova na semana que vem, você já sabe a resposta, pô. Não faz sentido. A gente muda a prova para quê? Para você continuar estudando e ver se aprendeu. Entende? A mesma coisa, a mesma análise vale aqui pra gente, tá? E aí ele continua. Quando o espírito volta à sua vida primitiva, ou seja, a vida espírita, né, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ou seja, quando a gente volta para o plano espiritual, tudo que aconteceu vai aparecer de novo na nossa mente, né? Vê as falhas que cometeu e que são causas de seu sofrimento e o que poderia impedi-lo de cometê-las. Tá? Compreende que a posição que lhe foi dada foi justa e procura então uma nova existência em que poderia reparar aquela que acabou. Escolhe provas parecidas com a que passou ou as lutas que acredita serem úteis para o seu adiantamento, ou seja, para acelerar o processo de evolução moral. De novo, a gente foi lá na pergunta 334. Nós escolhemos as provas que vamos passar. Entende? Nós escolhemos. E aí ele continua. E pede espíritos superiores. Olha isso. E pede a espíritos superiores para ajudá-los nessa nova tarefa que compreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo e reparar suas faltas, dando uma espécie de intuição das que cometeu. Aí entra um ponto interessante dentro disso, dando uma espécie de intuição das que cometeu.
A questão é, em que ponto você está disposta ou disposto a aceitar essas intuições? Até que ponto você coloca isso em prática? Ou você é aquela pessoa que responde, eu não estou nesse nível ainda. Não. Então a gente precisa estar aberto a essas intuições, ou aberta. Mas para que essas intuições aconteçam, a gente precisa entrar na faixa vibracional desses espíritos. E como nós fazemos isso? Prece. Prece. Peça ajuda. Prece. Mas prece intencional, direcionada a resolver. E não direcionada a por que isso está acontecendo na minha vida, Senhor. Dá destino nisso tudo. Ou seja, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade, tá? E aí a gente fecha esse raciocínio na questão 171. Porque, por último, aqui na pergunta, relembrando a pergunta, como saber os débitos assumidos de outras vidas? Estou pagando agora e nem sei porquê. Ou seja, isso é injusto. Isso é injusto? Como é que pode isso acontecer comigo? Né? E aí fecha assim, não é injusto isso? Aí a gente vai para a pergunta 171. Que número, hein? 171. Olha só. Em que se baseia o dogma da reencarnação? De novo, estudo ativo. Vou ler um trecho, mas depois você pode ir lá no Livro dos Espíritos, na questão 171, ler todo o parágrafo, entender de forma mais profunda todo o contexto para poder aplicar isso com mais profundidade na sua vida. Não espere que as coisas caiam no seu colo. Busque por elas. Busque de forma intencional. Mas vamos lá. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus. Ponto. Na justiça de Deus. Não é injusto isso? Tá aqui, ó. É na justiça de Deus. Ponto, cara. Mas eu vou continuar. Na justiça de Deus e na revelação. E repetimos incessantemente, um bom pai, deixa sempre para os seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Profundo, hein? Um bom pai deixa sempre para os filhos uma porta aberta para o arrependimento. A razão não vos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo aprimoramento não dependeu deles mesmos. Não são todos os homens filhos de Deus? Ou seja, o que ele está falando aqui? Seria injusto se você fez algo de ruim ou fica remoendo coisas ruins na sua vida e você tivesse uma porta fechada para sempre e não conseguiria resolver isso nunca mais. E tivesse em toda a eternidade ter que remoer isso. Só que não é assim. E aí ele fala aqui, ó, de novo. Como um bom pai, sempre para seus filhos, uma porta aberta ao arrependimento. A gente volta para casa, mais cedo ou mais tarde. A gente só precisa, de forma intencional, fazer aquilo que precisa ser feito. Entende? E aí ele continua. Só homens egoístas podem pregar a injustiça. Só homem egoísta podem pregar a injustiça. O ódio implacável e os castigos sem perdão. Não existe isso. Castigo sem perdão. Deus é justo. Todos os espíritos estão destinados à perfeição. Olha aqui de novo. Todos os espíritos estão destinados à perfeição. Talvez o meu tempo seja diferente do seu, mas todos, sem exceção, até aquele espírito mais obscuro que existe, eles estão destinados à perfeição. Está aqui. Todos os espíritos estão destinados à perfeição. E Deus lhe fornece os meios de alcançá-las pelas provações da vida corporal. Está aqui. Tá? Mas na sua justiça lhes permite cumprir em novas existências. Olha isso. Ele ainda está falando assim, cara, beleza, vai de boa. Se você não cumprir nessa existência aqui, ó,
Tem a próxima para resolver esse pepino aí, tá? Então, tira esse peso das suas costas. Fica tranquilo, confia em mim. Deus falando, confia em mim não. Deus falando, confia em mim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aceita que todos nós estamos destinados a ser um espírito de luz e que esse processo faz parte do processo, e que tudo isso faz parte do processo, tá? Tá falando aqui. Então, de novo, me perdi aqui, ó. Mas, na sua justiça, lhe permite cumprir novas existências, o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Então, espero que realmente essas 4 questões aqui possa ter respondido a sua pergunta, né? Como saber os débitos assumidos de outra vida? Estou pagando agora e nem sei porquê. Como pode isso? Ah, Deus, né? Não é injusto tudo isso que está acontecendo? Está aqui, né? E isso eu peguei algumas. Teria muito mais para mostrar sempre o mesmo caminho, né? Existem coisas que nós precisamos provar. Se você fez uma prova no passado, não faria sentido eu te dar a mesma prova uma semana depois, porque você já saberia das respostas. E assim vale para o nosso esquecimento ou para as nossas lembranças do passado, tá? Então, não tem nada de injusto, pelo contrário. É a justiça divina se colocando em prática. Injusto seria se a gente não tivesse mais como reparar. Mas ele fala aqui, Deus possibilitou a você, se não conseguir nessa, fica de boa. Tem a próxima encarnação para você resolver isso. Tanto que isso leva milhares de anos, sei lá quanto tempo leva. Não é em 1, 2, 3, 4, não. Nós ainda somos muito grotescos. A gente ainda tem um espírito muito pesado. Mas é um processo. E mais cedo ou mais tarde, todos nós seremos um espírito de luz. Todos nós caminharemos em direção da evolução, em direção do amor, da justiça e do progresso. Ninguém vai ser deixado para trás, tá? Então, não busque entender aquilo que a gente não tem capacidade ainda de compreender. Só repare aquilo que está sobre o seu domínio, sobre o seu comando, poder executar agora. Entenda, peça ajuda, que a resposta virá. Mas você precisa se abrir de forma intencional para que tudo isso aconteça na sua vida e para que todas essas bênçãos sejam visíveis e sentidas por você.